O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já celebrando o 7º dia da novena em preparação para celebrar São Bento no próximo sábado, nós então nos encontramos mais uma vez diante da palavra de Deus. Palavra esta também que nos leva a olhar para a nossa história, olhar para o nosso passado, olhar para a nossa fé. Israel está ao ponto de cair num abismo, porque abandonou a fé verdadeira. Por isso, Deus envia o profeta Oséias para chamar a atenção do povo, convocar o povo à volta ao Deus verdadeiro, para que o povo possa se livrar do mal que está para destruir ou quase destruir esse povo, porque torna-se um povo idólatra, adorando um bezerro de ouro, uma estátua, e deixando de adorar, amar o Deus verdadeiro, o Deus que faz história com o povo de Israel, o Deus que liberta o povo, o Deus que não interfere na liberdade do povo, mas ensina o povo a escolher o caminho do bem, praticar o bem e conviver com Ele e continuar fazendo a experiência com o Deus verdadeiro. O Deus revelado na história, na caminhada do povo em meio à dor, no sofrimento, no deserto, nas tristezas, mas o Deus presente, o Deus pastor realmente. E São Bento, se nós olharmos para a sua história, a sua vida, viveu muito bem isso. Fez a experiência do verdadeiro Deus. Agora, no Novo Testamento, esse Deus que já cumpriu com a sua promessa e aqui enviou o seu Filho para salvar o mundo. Aqui enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos libertar da morte, que é o pecado, a condenação. São Bento nos ensina a procurar o Senhor e procurar em todos os tempos. O tempo em que vivemos não é um tempo fácil, é um tempo difícil, mas nós somos chamados a viver a verdadeira fé. Você aí na sua família, na sua casa, trabalhar também dentro desse tempo de dimensões difíceis, mas trabalhar o crescimento da fé, a experiência do reino de Deus, esse reino que já está entre nós, anunciado pelos apóstolos, conforme nós ouvimos no Evangelho de hoje, mas hoje nós somos chamados a sermos discípulos, discípulas do Senhor, missionários, levar Jesus Cristo, levar a boa nova, levar o Evangelho, levar a salvação. Aos discípulos, aos 12, é recomendado pelo próprio Cristo
que vão atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, os que afastaram da fé verdadeira. E os discípulos então vão anunciar o reino de Deus, que é o próprio Cristo, Deus com a gente, Deus conosco. São Bento anunciou Jesus Cristo, proclamou essa verdade. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Nós também somos chamados a aprendermos hoje, nessa novena, na festa que se aproxima com São Bento, a sermos missionários, testemunhas do Evangelho de alguma forma, no tempo em que vivemos, e perceber os sinais dos tempos. Quais são os sinais dos tempos para nós hoje, para experimentarmos e viver o reino de Deus, que é o próprio Cristo presente entre nós, a palavra que nos é comunicada sempre, os sacramentos, a Eucaristia, mesmo não podendo agora comungar a Eucaristia, Jesus sacramentado, mas nós fazemos a comunhão espiritual, comungamos a palavra, comungamos o próprio Deus que quer estar dentro de nós, em nossa vida. E olhando para São Bento, nós vamos perceber isso. Perceber que nós devemos não experimentar e muito menos estar muito aprofundado numa dimensão de um mal físico em nós, mas sim em preocuparmos em não praticar o mal. É um dos sinais, um simbolismo da medalha de São Bento, que quer ser esse sinal da presença de Deus em nossa vida, a intercessão de São Bento, para que nós possamos evitar a prática do mal e praticar o bem da melhor maneira possível. Porque de dentro de nós ainda brota aquela força do mal, que é o resto do pecado, a marca que está em nós. Mas pela graça somos chamados a ir aniquilando essa tendência que brota dentro de nós, que é a cicatriz do pecado que ainda assola a humanidade. E nós, a igreja, somos então chamados, neste tempo, como nunca, a sermos sinal desse bem, para todos. Para os que não ainda conhecem a fé, quem sabe, para os que conhecem a fé, mas estão abalados, tristes, estão angustiados, desesperançados. E o tema da nossa novena e festa é muito propício. Preferir ao Cristo, preferir ao amor de Cristo, sempre nada pode estar nem igual a isso, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim de toda a criação, mas de modo especial nós, as criaturas prediletas do Senhor, filhos, filhas amados de Deus. Nada a preferir, senão o amor de Cristo, porque Ele nos dá esperança e através da fé, através de nossa oração, pedi-lo sempre a graça para que nós possamos superar esse mal, que é a pandemia em que vivemos, experimentamos, rezar por todos que estão à frente, cuidando dos enfermos, dos doentes, para que assim nós, a igreja, enviados que somos, como Jesus envia os apóstolos, nós também sermos sinais da fé, sinais da paz, do amor de Deus para todos, da melhor maneira possível. E para isso, nós podemos então, você ir na sua casa, na sua família, aos paroquianos, à comunidade de São Bento, você também que participa de outra paróquia, outra cidade, dessa celebração eucarística, ser para o mundo esse sinal do amor de Deus, da esperança do Senhor que não falha e que sempre age em prol da humanidade, conforme agiu na história. E no tempo certo, aqui envia, conforme sua promessa, o seu único Filho para nos salvar. O Senhor do céu, da terra e embaixo da terra, conforme percebeu, fez experiência e testemunhou São Bento, o nosso intercessor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.